O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não tem começo nem fim e é o sacerdote eterno da linhagem de Melquisedeque. No entanto, a forma como o seu povo o enxerga varia muito. Nossa percepção de Cristo depende de quanto avançamos na fé. E a partir de onde estamos, vemos diferentes aspectos do eterno Salvador, do nosso Senhor Jesus. Ele nunca muda, mas nem todos os crentes o vê com a mesma clareza ou têm o mesmo nível de intimidade com ele. Olá, eu sou o Evangelista Israel e você está no quadro que nós temos aqui no canal Durante o Café. Bom, meus amados irmãos, algumas pessoas conhecem apenas as obras de Cristo. Outras admiram de longe seu caráter, mas poucos têm uma verdadeira comunhão de perto com ele. Porém, existem aqueles que vão além e experimentam a união de toda a igreja com Jesus Cristo, o seu Senhor. No Antigo Testamento, a mensagem era a mesma, mas a compreensão das Sagradas Escrituras e compreensão das pessoas variavam, pois isso é o modo de ensinar também era diferente. Um homem que, por exemplo, pobre na época judaica, representava um cristão com pouco conhecimento, certo? Enquanto o homem rico simbolizava um cristão mais instruído, enfim. Mas o judeu pobre trazia uma pomba ou duas rolinhas como a oferta, como está escrito lá em Levíticos capítulo 1, versículo 14, 17, que diz: se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. Levíticos capítulo 1, versículo 14. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Levíticos capítulo 1, versículo 15. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas, que ficará no lado leste do altar. Levítico capítulo 1, versículo 16. Então, pegará a ave pela asa e a abrirá a partir em duas partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Levíticos capítulo 1, versículo 17. Se você olhar no relatório bíblico, esses animais tinham seus pescoços torcidos e eram oferecidos em sacrifício. A lição aqui é bem simples: o perdão dos pecados só podia acontecer por meio da morte e um derramamento de sangue. Isso é claro nos textos bíblicos. Já o israelita, falando do israelita rico, que tinha mais recurso, trazia um boi, Levíticos 1, 3, 9. Esse boi não era apenas morto, mas tinha que ser cortado em partes. Suas pernas, gordura, entranhas eram lavadas e organizadas em cima do altar. Isso ensinava aos crentes mais experientes que, além do sacrifício em si, havia uma ordem e sabedoria mais profunda, algo que apenas aqueles que avançavam em sua fé podiam compreender. Meu amigo, minha amiga, no passado o bode expiatório também ensinava uma verdade, o cordeiro pascual outra. Os pães da propiação, o acendimento das lamparinas também traziam lições. Todos esses elementos do Antigo Testamento apontavam para o grande mistério de Cristo, manifestado na carne e observado pelos anjos. Eles ensinavam de maneiras diferentes, pois as pessoas, assim como hoje, tinham diferentes níveis de entendimento e só podiam aprender aos poucos. O mesmo acontece sobre nosso olhar sobre o Novo Testamento. Todos os cristãos conhecem Cristo, mas em diferentes graus e de maneiras variadas. E no Evangelho de Lucas diz assim: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Lucas capítulo 2, versículo 25. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor.
Lucas capítulo 2, versículo 26. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Lucas capítulo 2, versículo 27. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, Lucas capítulo 2, versículo 28. Agora o Senhor cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Lucas capítulo 2, versículo 29. Pois eu já vi com meus próprios olhos a tua salvação, indicando Jesus Cristo, né? Lucas capítulo 2, versículo 30. Isso me alegra o coração, sabe? Alguns cristãos, alguns crentes, por exemplo, enxergam Cristo como Simeão viu. Simeão contemplou como um bebezinho, tomou-o em seus braços e ficou tão cheio de alegria que disse: agora, Senhor, pode deixar o teu servo partir em paz, conforme a tua promessa. Irmãos, muitas vezes na igreja, esse cântico de Simeão é cantado nos cultos, como se muitos adoradores ainda vissem Jesus Cristo dessa maneira. Jesus Cristo um bebezinho, um salvador que pode segurar em seus braços. Simeão segurou nos braços, né? Aí, no entanto, há um crescimento nessa jornada longa espiritual, em que são apenas tomados em Cristo para nós. Mas chegamos ao ponto de perceber que quem Ele é que nos carrega, Ele é que nos sustenta na jornada cristã, na vida espiritual. Nos dias atuais, podemos entender que conhecer Jesus pela fé é essencial. Prego eu muito sobre fé, mas também é importante reconhecer como Ele já nos alcançou antes através da aliança eterna. Jesus se fez como um de nós, assumindo a forma humana para nos resgatar, trazer redenção, trazer salvação e união com Deus. É uma alegria imensa conhecer Jesus Cristo, mesmo que seja apenas como um consolo inicial. Semelhante esperança que o povo de Israel teve quando aguardavam o Messias. É um privilégio, assim como os sábios do Oriente foram oferecer o que temos a Cristo, adorá-lo. Porém, isso é apenas o começo de nossa jornada cristã espiritual. É como aprender as primeiras lições, dar os primeiros passos da jornada de fé. Abraçar Cristo em nossa vida é uma garantia de salvação, mas é também só o início de uma caminhada longa de fé e profunda. Irmãos, é preciso, no entanto, os discípulos de Jesus o conheciam de forma mais íntima do que muitos. Simeão conheceu Jesus bebê, os discípulos conheceram Jesus adulto. Eles não apenas o viam como Salvador, mas como seu professor, como mestre, como guia, enviado de Deus. Eles se sentavam aos seus pés para ouvir as suas palavras santas, sabe? Para ouvir o que ninguém mais podia ensiná-lo. Simão, o Pedro, né, respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Lá em João capítulo 6, versículo 68. Então, sob essa orientação de Jesus, os discípulos cresceram em fé, em sabedoria e foram capacitados através do Espírito Santo a ensinar as verdades aos povos, aos vilarejos onde eles iam. Eles conheciam Jesus de uma forma mais profunda, não apenas como alguém que traz salvação, mas como alguém que os instruiu em vida e instruiu em suas vidas. Hoje, nos dias atuais, muitos cristãos chegam a esse ponto de conhecimento onde vão além de simples fé e começam a entender as profundas das verdades de Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é visto por muitos como o grande mestre dos mestres, aquele que ensina as doutrinas e revela a vontade e a lei de Deus. Nós o respeitamos profundamente como o rabino celestial da nossa fé. No entanto, havia pelo menos um dos discípulos que conhecia Jesus de forma ainda mais íntima. E entre os 12 escolhidos, havia um que conhecia Jesus como um amigo próximo, amigo querido. Esse discípulo sabia como era descansar no peito de Jesus, sentindo seu coração bater, pulsar. Ele esteve com Cristo no Monte da Transfiguração. Ele experimentou a comunhão com o Pai por meio do Filho. Ele viu Elias, Moisés,
Jesus Cristo. Infelizmente temos que não seja muito o que alcançamos essa proximidade com Cristo, como João alcançou. Não podemos descansar em seu peito. Muitos cristãos têm uma fé baseada na doutrina. Isso já é um grande avanço em relação àquele que apenas confio, mas não se aprofunda no entanto. João deu um passo extraordinário à frente, reconhecendo Jesus como um companheiro querido, um amigo para a vida. Nós podemos fazer isso, que o Senhor nos ensine a andar mais perto de Jesus, a conhecê-lo melhor, a ser amado cada vez mais por Ele, sabe, a amá-lo cada vez mais. Ainda havia alguém que compreendia Jesus de uma maneira única, talvez até mais profundo que João. Essa pessoa era Maria, sua própria mãe, que conhecia Cristo não só como mestre, como amigo, mas como aquele que havia nascido nela e dela. Louvado seja o Senhor. Sabe, bem-aventurados os cristãos que podem dizer que Cristo é formado nele. A esperança da glória, e que veio o nosso olhar não para o Cristo apenas lá na cruz, mas para o Cristo em sua própria alma dentro de nós, que sabe que nós carregamos ele como um Salvador dentro de nós, pois habita dentro de nós, como sempre fez a mãe Maria, que sempre teve com ele também pelo Espírito Santo. Cristo é concebido, que nele é a natureza de Cristo, aquele que coisa santa, que nascido do Espírito Santo está amadurecido e vai na jornada amadurecendo até destruir o velho homem. É uma perfeita humanidade que nasce para a vida eterna, um novo homem. Isso que eu estou dizendo, até o conhecimento de João, mas talvez não seja o mais alto de todos. Além disso, não nos aventuraremos neste vídeo, mas em alguns outros momentos que Deus me permitir, quando nossos olhos estiverem mais iluminados, podemos ter um vislumbre de sua glória, ainda mais excelente, que ainda não vivemos. Amados irmãos, em Cristo Jesus, queridos ouvintes do vídeo de hoje, vocês que o amam o Salvador, não desejam nada mais do que ser mais ou mais dele? Seu desejo é que você possa vê-lo como ele é? Mas eu posso muito bem conceder, se você puder satisfazer seus desejos hoje. Você desejaria tê-lo visto como ele foi transfigurado? Você gostaria de ter esse cenário que foi glorioso? Você não olha para trás quase com um pingo de inveja, mas que aqueles 3 favorecidos que subiram ao topo do Tabor e estavam lá ofuscados quando suas vestimentas se tornou mais branca do que qualquer lavandeiro poderia fazer? Sabe? E lá apareceram o mestre, apareceram Jesus com Moisés, com Elias, falando com ele. Você não precisa invejar, pois você sabe como eles foram dominados pela visão e estavam pesados e cansados de sono. Mas foi glorioso. Isso é maravilhoso, o vislumbre. Você também dominaria se estivesse a mesma força que eles e tivesse que contemplar a mesma glória insuperável. Eu sei também que você desejou poder tê-lo visto no jardim do Getsêmani. Ter visto aquela agonia, ter ouvido aquele gemido, ter marcado aquele suor sangrento caindo ao solo, enquanto ele caía em coágulos no chão, congelados. Bem, poderia você invejar aqueles que foram escolhidos para manter vigília e quando ele volta estavam dormindo? Era só por algumas horas, mas vocês se lembrarão de que eles dormiam? Sabe, eles o encontrou dormindo. Que tristeza, com seus poderes de resistência. Se você não tivesse mais do que eles, você também dormiria? Pois assim como na transfiguração, assim naquele momento de agonia, o suor sangrento, havia uma visão que os seus olhos nunca podem ver, porque havia uma glória e uma vergonha que o homem nunca pode compreender. Mas talvez algum de vocês tenham desejado o desejo de tê-lo visto na cruz. Se pudéssemos tê-lo visto ali, com aquelas mãos pregadas para garantir a salvação do mundo, e aqueles pés firmemente escravados no alto do madeiro, como se ele tivesse tomado seu tempo para mostrar graça, embora o mundo tivesse esperado tanto por ele. Se pudéssemos ter visto seu corpo ferido e aquele lado perfurado
como Tomé viu. João, você que testemunhou tudo, isso pode até sentir um ponto de inveja? Mas, meus irmãos, o porquê deveríamos? Por que sentir isso? Afinal, pela fé já vimos todos os sofrimentos de Cristo? Sem o terror que os espectadores abaixo da cruz sentiram, sem a dor profunda que sua mãe experimentou, quando uma espada atravessou seu coração, ao ver o seu filho sangrando no alto do madeiro. Imagine você, como deve ter sido incrível ver Jesus na manhã de ressurreição, estar presente com ele, se levantou da morte com uma nova vida, testemunhar a sua presença entre os discípulos, mesmo com as portas trancadas, ouvir suas palavras doces, dizendo: Pai seja convosco. Que privilégio teriam sido estar com ele no monte e ver sua ascensão aos céus, enquanto abençoava os seus, até que uma nuvem o ocultasse de suas vistas. Momentos assim, irmãos, sem dúvida, nos fariam desejar passar toda a eternidade contemplando as maravilhas, o seu rosto brilhante. Deixe-me colocar isso de uma forma mais moderna para você. Eu gostaria que neste vídeo dizer que acredito que ao olhar o texto eu fico imaginando. Se você deseja aquilo que já mencionei, seu desejo ver Cristo como João o viu nesta visão deveria ser ainda maior. Talvez esta visão é mais completa, mais maravilhosa e ao mesmo tempo a mais importante de Cristo, já registrada. Hoje vamos focar em duas coisas. Primeiro, a importância dessa visão para nós. O segundo, o significado dessa visão. Sabe, o valor dessa visão para nós, para mim, para você. Você pode pensar: o evangelista escolheu uma passagem tão curiosa da Escritura que pode agradar nossa imaginação, mas não tem nenhum benefício espiritual para nós. Calma aí, amigo. Vocês estão cometendo um grande engano e espero conseguir mostrar a você isso em pouco tempo. Lembre-se de que essa representação simbólica de Cristo é uma imagem do mesmo Cristo que sofreu por nossos pecados. Por mais estranha que pareça, ainda assim é o mesmo Cristo. João o chama de Filho do Homem, aquele nome doce e humilde pelo qual Jesus costumava descrever que ele era a mesma pessoa, idêntica e muito claro, porque João fala dele imediatamente como sendo semelhante ao Filho do Homem. E eu acho que ele quer dizer que ele percebeu a sua majestade, a sua soberania, a sua semelhança com aquele que ele conheceu em sua vergonha, com aquele que ele deitou em seu peito. Não havia coroas de espinho, mas ele conhecia a testa. Não havia marcas das feridas. Talvez as 7 estrelas tivessem tomado a posição das marcas dos pregos, mas ele conhecia a mão. Por isso, como nossos novos corpos, quando nós nos levantamos do túmulo, sem dúvida nós o conheceremos. Embora o corpo que se levantará tenha apenas um tenue de semelhança, como que é semeado no túmulo, pois será um desenvolvimento milagroso e maravilhoso. A flor da podre, coisa murcha, que é apenas a semente enterrada. Irmãos, assim como não duvido eu que serei capaz de reconhecer seu rosto no céu, porque conheci seu semblante na terra. Assim, João descobriu, apesar das suas glórias de Cristo, a mesma pessoa que ele tinha visto em humilhação, em aflição. Cristão, amigos, olhe com reverência para lá. Lá está o seu Senhor, o Cristo da manjedoura, o Cristo do deserto, o Cristo de Cafarnaum, de Betsaida, o Cristo de Getsêmani, o Cristo de Gólgota. Lá está ele. Não importa sem a importância para você, se virar para ele está grande uma visão. Além disso, esta imagem representa para nós o que é Cristo. E agora eu, portanto, mostro a você o valor extremo, o que ele era quando estava aqui na terra. É muito importante para mim e é importante para você, para que você saiba que agora é uma questão de consequência vital. Alguns dão grande importância ao que será quando vier para julgar a terra, pois ele é o grande juiz.
e virá com justiça. E nós também. Mas realmente achamos que Cristo no futuro não deve ser preferido em conhecimento de Cristo no presente, pois queremos saber hoje, em meio às lutas que vivemos, em meio às dor que presenciamos, aos conflitos presentes, que Jesus Cristo é agora, e isso torna ainda mais animador, porque sabemos que Ele é agora e seremos, pois seremos como Ele, quando o virmos como Ele é. E ainda, uma terceira consideração, que empresta uma grande importância ao tópico do que compartilhei hoje. Saber que Cristo no texto é representado como Ele é para as igrejas. É o cabeça da igreja. Você perceberá que Ele é retratado como estando no meio dos castiçais de ouro, pelos quais entendemos a igreja. Nós o amamos, saber que Ele é para as nações, o que Ele é para o seu povo peculiar, os judeus, os gentios, o que Ele será para os seus inimigos, sabe? Mas é melhor para nós, como membros da igreja, como cristãos, saber que Ele é nas igrejas, para cada diácono, para cada presbítero, para cada evangelista, para cada pastor, para cada membro da igreja que dê atenção sincera a esta passagem, pois Ele aqui retratou para nós aquele que é e sempre será. Olha, como o seu grande exemplo, o Senhor Esperança, aquele que é o Messias, que todos os dias a gente adora. Eu poderia acrescentar mais uma vez, acho que o assunto do nosso texto, da nossa mensagem de hoje é valioso, quando consideramos o efeito que ele teria sobre nós, se realmente sentíssemos e entendêssemos. Nós deveríamos agora cair aos seus pés como mortos. Posição abençoada. A morte te alarma. Você tem medo. Nunca estamos tão vivos como quando estamos mortos com Cristo aos seus pés. Nunca estamos tão verdadeiramente vivos como quando a criatura morre na presença do Rei Todo-Glorioso. Eu sei disso, que a morte de tudo é o que é pecaminoso. É isto que eu me refiro. Morrer para o mundo, morrer para os pecados. A maior ambição da minha alma, sim, é isto. É a morte para a morte carnal. Tudo que tem sabor do velho Adão, quero que morra. Aonde pode morrer, senão os pés daquele que tem a nova vida, que se manifestou em carne e osso, e tem a sua glória, que deve purgar a nossa escória de pecado. Eu só queria que este vídeo, no momento que você está assistindo, seja suficiente para que o Espírito expõe diante do Mestre, para que possa contribuir, mesmo com a medida humilde, para fazer você cair aos pés santos dele, como morto, para que eu possa estar nos pés dele em todos os dias, relatando os meus erros e pecados. Qual é o significado desta visão? Tirar os sapatos dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa? O Deus eterno manifestado é uma sarça ardente, solene, o que diremos do Deus manifestado em Cristo, João capítulo 1, manifestado também da maneira mais maravilhosa. As palavras do nosso texto hoje são símbolos, elas não devem ser entendidas literalmente. Olha, claro, Cristo não aparece no céu sob esta forma literal, mas esta é a aparência sob a qual ele foi apresentado no intelecto de João. João não era tão ignorante a ponto de entender nada disto literalmente. Ele sabia que os castiçais não eram feitos para castiçais, mas para 7 igrejas que dão luz. Ele sabia que as estrelas não eram estrelas, mas ministros da palavra. Olha, ele entendeu tudo na sua visão. Muito bem que todos os escritos eram símbolos, e o espírito da visão que o deveria olhar, e não para as palavras literais, mas para o começar. E no meio das 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem, vestido estás, pés de suas roupas compridas, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Temos aqui então, primeiro em Cristo como ele é, hoje, o soberano, uma imagem de sua dignidade oficial, o sacerdote, e de suas honras reais, vestido com roupas reais, comprida até os pés. Esta era a túnica constantemente usada pelos reis, roupas que desciam, deixavam apenas os pés de fora aparentes. Esta é também a vestimenta peculiar do sacerdote, se você olhar no Antigo Testamento. O sacerdote da dispensação judaica tinha o longo manto branco, esvoaçante, que chegava até o chão e o cobria completamente. Cristo então está assim,
vestido. Afirma sua realeza, o seu sacerdócio eterno. Pode indicar o fato também de que ele se vestiu com justiça, embora ele já tenha estado nu no alto do madeiro, quando ele foi o substituto dos pecadores nu que haviam jogado fora o manto de sua justiça. Ele não está mais nu agora. Ele usa aquela vestimenta mergulhada em seu próprio sangue, tecida de cima a baixo por suas próprias mãos. Ele usa, e ele mesmo, aquelas vestimentas que ele lança sobre toda a igreja, que é o seu corpo. No entanto, porque sabemos que ele é o cabeça, a igreja é o corpo. No entanto, a ideia principal aqui é de que a dignidade e posição oficial. E quando você lê sobre o cinto de ouro que estava sobre os bispos, e é a representação de como o sumo sacerdote era cingido, ele estava cingido com um cinto que tinha ouro nele. O cinto dos ouros sacerdotes não eram de ouro, mas o do sumo sacerdote era sim, principalmente daquele metal precioso. E estava cingido sobre o peito, não na cintura, mas no peito, como se para mostrar que o amor de Cristo, ou o lugar onde o seu coração amoroso mais bateu em favor dos seus, era exatamente o local onde ele amarrou firmemente sobre si as vestes, sua dignidade oficial. Saudações ao Rei Jesus todos os dias, como seu amor fosse o cinto fiel do seu lombo, como se a feição do seu rosto sempre o mantivesse rápido e firme para a execução de todos os ofícios que ele havia assumido em nosso favor. A imagem, irmãos, não é difícil de você parar e imaginar diante dos seus olhos. Eu só quero que sua mente cristã pare por um minuto e considere isso. Venha, você é cristão, você tem um Senhor para adorar, que está vestido hoje como um rei. Venha diante dele. Ele pode governar por você, ele é o rei. Ele pode pleitear por você, ele é o sacerdote. Venha, adore-o, ele é adorado no céu. Venha, confie nele. Eis que naquele cinto dourado pende as chaves do céu, da morte e do inferno. Não mais desprezado e rejeitado pelos homens como ele foi, sendo servo sofredor. Não mais nu para sua vergonha. Não mais sem casa, sem lar, sem amigos. Sua dignidade real assegura a obediência dos anjos. O seu mérito sacerdotal ganha a aceitação do eterno Pai Celestial. Dá a ele minha alma. Isso é maravilhoso. Sua causa para pleitear, minha causa para que ele pleiteie. Nem duvides da graça do Pai. Que suas vestimentas, os seus mantos completem sua fé, a confiança em sua alma, o seu assunto temporais. Também total inteiramente em suas mãos prevalentes. Você perceberá que ainda não há coroa sobre a cabeça. Essa coroa está reservada para o seu grande momento, para o advento. Ele vem em breve para reinar. Mesmo agora, ele é rei, mas ele voltará. Ele é o rei, mas com um cinto em volta do seu lombo do que a coroa sobre sua cabeça. Em breve, todo olho verá nas nuvens do céu. O seu povo sairá para encontrá-lo. Então o veremos com coroa, com o que sua mãe o coroou no dia de suas bodas, no dia da alegria do seu coração. Louvado seja Jesus Cristo por toda a eternidade. Que nossa alma hoje anseie e espere pelo dia em que as muitas coroas estarão sobre suas cabeças. No entanto, meus irmãos, agora ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres. Mesmo agora ele é o sumo sacerdote de nossa profissão e de nossas almas. Como tal, nós curvamos, adoramos, saudamos sua cabeça. Os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Quando a igreja o descreveu nos cânticos, ela disse: seus cabelos são expressos e pretos como os de corvos. Como devemos entender essa aparência de discrepância? Meus irmãos, a igreja nos cânticos olhou para a frente. Ela olha para a frente para os dias e eras que estavam por vir. E ela percebeu sua juventude perpétua. Ela o imaginou como alguém que nunca envelheceu, cujos cabelos sempre teriam a escuridão da juventude. Nós, nos dias de hoje, bendizemos a Deus que em sua visão dele é a verdadeira. Podemos dizer de Jesus: tu tens o orvalhos da tua juventude. Mas a igreja de hoje olha para trás, para suas obras como completa. Nós o vemos agora como ancião dos dias eternos. Acreditamos, irmãos, que ele não é
o Cristo de 1800 anos atrás meramente, mas antes que a estrela da manhã conhecesse seu lugar, ele era com o Pai eterno, como está escrito em João capítulo 1. Quando vemos na imagem sua cabeça, os seus cabelos brancos, a gente vê nos quadros às vezes como neve, entendemos na antiguidade de seu reinado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando todas essas coisas não existiam, quando as velhas montanhas não tinham erguido suas cabeças grisalhas para as nuvens, quando o mar ainda mais grisalho nunca tinha rugido em tempestades, antes as lâmpadas do céu tivessem sido acesas, quando Deus habitava sozinho em sua imensidão, e as ondas não navegadas do éter e que existiam nunca tinham sido abandonadas pelas asas do serafim, e a solenidade do silêncio nunca tinha sido assustada pelo canto dos querubins. Jesus estava antigamente na eternidade com Deus Pai. Sabemos como ele foi desprezado neste solo, rejeitado pelos homens, mas entendemos também que ele quis dizer quando disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Sabemos como aquele que morreu na cruz, quando tinha pouco mais de 30 anos de idade, era verdadeiramente o Pai das luzes eternas. Não tenho princípios, nem dia, nem fim, nem de anos. Sem dúvida, há aqui, justamente com a ideia da antiguidade e de reverência, curvo eu. Os homens se levantaram diante da cabeça grisalha e prestaram homenagem a ele. Os anjos, principados e potestades não se curvam diante dele? Isso é uma pergunta. Embora ele tenha sido feita em pouca menor que os anjos pelo sofrimento da morte, ainda assim ele não é coroado com glória e honra? Pergunta. Ele não se deleitam em obedecer fielmente seus mandamentos, depositar suas fé nele, dignidade emprestada aos seus pés? Você que é cristão, regozije por servir alguém tão venerável, tão digno de ser louvado por toda a eternidade. Deixe sua alma descansar nele. Junte-se agora à canção que rola para cima até o seu trono. Aquele que era, aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, a ele seja glória e honra e domínio e poder para todo sempre. Amém. Seus olhos eram como chamas de fogo. Isso representa a supervisão de Cristo sobre sua igreja. Assim como ele está na igreja, ele é o ancião dos dias eternos, seu Pai eterno e sua cabeça a ser reverenciada. Assim ele está na igreja, ele é o supervisor universal da igreja. Ele é o pastor das almas, ele é o Senhor dos senhores. Os seus olhos estão atentos, seus olhos são penetrantes, como chamas de fogo. Quão discriminador, como chamas de fogo, que derrete a escória, que deixam apenas o metal real. Como chamas de fogo, ele não vê pela luz externa, mas seus próprios olhos fornecem a luz o qual ele vê. Seu conhecimento da igreja não é derivado das orações da igreja, nem de suas experiências, de suas necessidades, nem de suas declarações verbais. Ele não vê por nenhuma luz emprestada do sol ou da casa ou da lua. Seus olhos são lâmpadas para si mesmo, pois ele é a luz que ilumina a cidade santa. Na escuridão expressa da igreja terrestre, quando ela é pisoteada, quando nenhuma luz brilha sobre ela, ele a vê, pois seus olhos são como chamas de fogo. Ah, que doce consolo é a mensagem de hoje. Isso deve ser para um filho de Deus. Se você não pode dizer ao seu Senhor onde você está, seus olhos o vê. Ele pode vê-lo, embora você não possa dizer o que realmente quer ou o que está fazendo ou como orar. Ele não pode, só ver, mas ele pode ver como tal discriminação que ele pode dizer precisamente quais são os seus verdadeiros desejos, pois ele sonda o teu coração. Quais são apenas as suas fantasias de um desejo não santificado? Seus olhos eram como chamas de fogo, e ele vê os teus pensamentos agora. Ora, você está na escuridão, mas ele traz você para a sua maravilhosa luz. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele vê pela luz de sua própria pessoa tudo que acontece em você. Eu amo isso. Eu amo a supervisão universal do Cristo sobre todas as suas igrejas. Você sabe que há uma ideia,
às vezes sustentada de que a igreja deve ser a cabeça visível, mas ele é a cabeça da igreja, nós somos o corpo, para que todos os assuntos possam vir gradualmente através de uma hierarquia, para que um homem conhecendo todas as coisas possa ser capaz de guiar a igreja corretamente. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe você, pois esta mensagem que eu tinha que compartilhar com você. E o Senhor continua mantendo a igreja firme e forte. Ele é o cabeça e os seus olhos vê todo o movimento. Ele é e sempre será o Deus eterno. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e eu volto aqui numa próxima oportunidade. Se a trombeta do céu não se tocar e todo olho que ver ele voltando, nós não sermos arrebatados, eu volto aqui. Deus abençoe.